cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha, pessoal. Quero estar, antes de mais nada, lembrando, tá, pessoal? Pessoal da Vila Muniz aí, aqueles que estão nos assistindo, tá? Nós estamos em mês de campanha de missões nacionais. Então, estamos recolhendo ofertas destinadas aos missionários do Brasil. Se você quiser ofertar para missões, você da IBVM, então faça o depósito na nossa conta da igreja e avise a irmã Camila, nossa tesoureira. Olha, Camila, esse valor aqui é para missões, tá bom? Aquele dinheiro que entra na conta da igreja e não for especificado para missões, entra como oferta para a igreja, tá? E se você não for da Vila Muniz, mas quiser ofertar, nos abençoar, fique à vontade, será uma alegria, um prazer. O número da conta não está aqui, mas entre em contato comigo, eu estarei passando, tá bom? Amanhã, às 20 horas, os adolescentes terão a reunião pelo Zoom com a irmã Dulcilene e a irmã Simone, tá show de bola. Então, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, um adolescente, entre em contato comigo, eu passo o contato da Simone e da Dulcilene e amanhã eles estarão participando, tá? Pelo Zoom. E sábado temos as nossas células virtuais também, às 19 horas e 21 horas. Se quiser participar, entre em contato comigo. Feito, pessoal? Quero agradecer também o pessoal da Vila Muniz, que hoje eu pedi lá, a gente estava precisando de 4 cestas de forma urgente. E, gente, pelas minhas contas aqui, já temos 6 ou 7. Bênção! E vai ser usado, Se alguém quiser doar mais, pode doar.
tá? Então, vocês são bênçãos, gente. Eu postei lá, acho que era tardezinha, e em menos de 2, 3 horas já tivemos além daquilo que precisávamos. Glória a Deus, obrigado, vocês são maravilhosos, viu? Bênção demais mesmo. E eu quero agora estar dando continuidade ao nosso culto de estudo, tá? Nosso culto de estudo. Se você perdeu, nós estamos estudando quinta-feira o livro de Atos, sequencialmente, tá? É a pregação expositiva, a gente vai estudando o livro sequencial. Se você perdeu as outras, vai no YouTube, na página da Igreja Batista da Vila Muniz, e lá tem todos os outros estudos do livro de Atos. Domingo estamos estudando o livro de Neemias, também tem toda a sequência lá, tá bom? Abre tua Bíblia, Atos capítulo 8. Capítulo 8. Esse texto, semana passada nós vimos, né, uma parte do capítulo 8, vamos dar continuidade. E é muito rico, pessoal. Eu me bato porque dá vontade de, a cada 3 versículos, prego, mas aí a gente vai terminar o livro de Atos daqui a 30 anos, tá? Então vamos terminar esse capítulo, porque o capítulo ele vai ter uma ideia central, E o título de hoje, olha o título de hoje, é O Convertido e o Convencido. Eita, olha só, vamos ver sobre o convertido e o convencido. O que é isso, pastor? Vamos lá, vamos viajar nessa? Vai ser muito legal. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 e 40. Nós estamos vendo que recentemente Estevão foi morto. Lembra? Estevão foi apedrejado. Estevão foi morto. Com a morte de Estevão, houve uma perseguição na igreja em que Saulo, que não era Paulo ainda, Saulo estava liderando, estava perseguindo os cristãos, a igreja se espalhou, porém, ao invés da igreja se acabar, pelo contrário, a Bíblia diz que a igreja se espalhou por toda parte, foram pregando o evangelho, então o tiro saiu pela culatra. Saulo queria acabar com a igreja, mas Deus usou Saulo para que a igreja crescesse, Deus deu um empurrãozinho. E agora, no versículo 5, vai falar de um homem chamado Filipe. Olha que legal, acompanhe lá, Atos capítulo 8, versículo 5. Papel e caneta e anota, risca a sua Bíblia, faz a anotação aí que vai valer a pena, Olha só. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Olha só que interessante. Filipe, ele era de origem grega, tá? Filipe era grego. E ele era convertido, tá? E ele foi evangelizar em Samaria. Gente, vocês estão mais acostumados, os judeus não se davam com os samaritanos. Tá? Eles eram o mesmo povo, a mesma origem, porém depois que os judeus voltaram lá do exílio da Babilônia, eles tiveram uma discussão, aí formou-se os samaritanos, de lá para cá nunca se deram bem. Pra vocês terem ideia, o Antigo Testamento dos samaritanos é diferente do Antigo Testamento dos judeus, eles divergiam até nisso, tá? E aí Filipe foi pregar lá para os samaritanos. Quando ele foi pregar, ele começou a fazer muitos milagres. E isso era importante, gente, naquela época. Por que era importante? Porque não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. A única maneira de chamar a atenção do povo é através de milagres. Então o Espírito Santo concedia aos apóstolos a oportunidade, o poder deles operar esses milagres, chamava a atenção do povo. E quando o povo vinha, o que Filipe fazia? Pregava. Os milagres eram a isca para pregar o evangelho. Versículo 9. Um homem chamado Simão, guarda esse nome, Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo mundo de Samaria. Olha só que interessante, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Gente, quando Filipe chega naquelas regiões, já tinha um homem chamado Simão.
E ele era considerado um mágico, um homem poderoso, tá? Então tem um detalhe importante do texto. Primeiro, não foi o povo que deu o título a Simão. Não foi o povo que dizia que Simão era um homem importante. Lembra o título? O texto diz que Simão se dizia muito importante. Entende? Ele falava que ele era poderoso, que ele era isso, e ele usava de alguns artifícios mágicos, alguns truques. Aqui não fica muito claro no texto, porém, naquela época, gente, era comum existir trambiqueiro. Olha, ainda bem que só naquela época, não é verdade? Mas existiam muitos charlatões. Pessoas que se utilizavam de truques, de magia, essas coisas, para chamar a atenção do povo. E através desses truques, as pessoas ficavam admiradas, assim como hoje. Alguns lembram, eu sou da época do que no Fantástico passei o David Copperfield. E eu achava que David Copperfield era mágico de verdade. Aí veio o Mr. M, e o Mr. M desmascarou o David Copperfield e tantos outros mágicos, não é verdade? Então, naquela época não existiam os Mr. M, mas Filipe chegou para desmascarar Simão. Quando Simão fazia os truques dele, Simão fazia aquele, enganava o povo falava que ele achava que ele era um mágico poderoso. Porém, olha que interessante, isso é um princípio dos charlatões, tá, irmãos? Ele se auto-intitulava, ele se auto-atribuiu um título de ser poderoso. Então, cuidado. Sempre quando alguém chama para si mesmo um título, há uma possibilidade muito grande dessa pessoa ser um charlatão, tá? O cara é um padre, um pastor, um apóstolo, que não existe hoje em dia apóstolos. Nós já estudamos. Se você quer tirar essa dúvida, vai lá na primeira lição de Atos, você vai ver que hoje não há apóstolo baseado na Bíblia. Então, quando o cara se intitula apóstolo, pastor, vice-deus, arcanjo, quando ele se auto-intitula, quando não são as pessoas que atribuem a ele esse título, há uma possibilidade muito grande de ser um charlatão. Tá? Assim em todas as áreas da vida. Nas artes marciais acontece muito disso. Chega uma pessoa numa cidade com uma faixa preta, o cara pergunta: de onde você ganhou essa faixa preta? Eu ganhei jiu-jitsu, por exemplo. Eu ganhei essa faixa preta do mestre Tonho. Quem é o mestre Tonho? Ele morreu. Aí você não tem como saber, mas o cara tem a faixa preta, ele se auto-intitula mestre. Entende? Então, quando você não tem referência da pessoa, quando você não sabe de onde a pessoa veio, se você não sabe as origens da pessoa, cuidado. A possibilidade de ela ser uma charlatã é muito grande, tá bom? Mas, vamos lá, no versículo 12, olha que interessante, gente. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha o versículo 13, que legal, gente. E o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Gente, olha que legal. Filipe chegou naquela região e tinha um homem que se chamava o Grande, Simão. Porque ele fazia mágica, truques. Só que imagina, de repente chega Filipe e Filipe começa a curar pessoas. Filipe começa a fazer com que cegos vejam, mancos andem, surdos ouçam e tantos outros milagres. E chamou a atenção de Simão, gente. E a Bíblia disse que Simão creu e foi batizado. E Simão seguia a Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os sinais e milagres. E aí, quando a gente olha aqui, fala: rapaz do céu, glória a Deus. Olha, Simão se converteu. Que bênção! Como é que pode? Aquele homem que era um fanfarrão, aquele homem que era um trambiqueiro se converteu. Opa! Presta atenção no texto. Ele seguia Filipe por toda parte
e ele observava Filipe. Olha só agora no versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Porque a turma começou a falar, rapaz, Filipe está fazendo um ministério muito grande, muitas pessoas estão se convertendo, Filipe precisa de ajuda. Aí os apóstolos ficaram em Jerusalém e falaram assim, Pedro, João, vai lá, vai dar uma força para Filipe. Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha um detalhe aqui, tá? Primeiro ponto, gente, vou aproveitar, o texto é muito rico, tá? Então vou aproveitar esses detalhes para esmiuçar. Algumas pessoas entendem que quando diz aqui que eles oraram para que recebessem o Espírito Santo, pastor, mas por que eles não haviam tido o Espírito Santo ainda? Filipe, lembra que Filipe batizou eles? Filipe havia batizado. Não tinha batizado? Tinha. Mas por que somente quando Pedro e João vieram e oraram por eles, eles receberam o Espírito Santo? Por quê? Ao que parece, pessoal, lembra, Filipe não era um dos apóstolos, Filipe não estava andando, não conhecia Jesus desde o início do ministério até o final dele, que era necessário para se tornar um apóstolo. Pedro e João eram apóstolos. Apenas quando Pedro e João vêm e oram, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Entende? Mas por quê? Que batismo é esse? O batismo que eles receberam era o batismo de arrependimento. O batismo de João Batista. Então, segura aí, tá? Segura aí que vamos aproveitar para explicar melhor. No Antigo Testamento, o batismo já era uma prática no mundo judaico, só que tinha um outro nome, tá? Purificação. Aqueles que estão acostumados no Antigo Testamento, vocês vão lembrar que quando algum judeu pegava algo imundo, tocava no corpo de um animal imundo, ou no caso, Naamã, por exemplo, quando foi ser curado da lepra, ele mergulhou no rio 7 vezes. Essa ideia de entrar na água, de se purificar, era um batismo, eles entravam na água. Tá? Mas a ideia da purificação é assim, se eu pequei hoje, eu me purifico hoje à tarde e volto e está tudo certo. Só que as pessoas se purificavam quase todo dia, porque todo dia pecavam, não é verdade? A proposta de João Batista era um batismo de arrependimento. Gente, vamos parar de ficar pecando. É um batismo e se arrependa de verdade, mude de vida. Este era o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, não aquele batismo de toda hora, todo dia, como era a purificação que os judeus criam. O Espírito Santo foi sobre eles, porque até então eles tinham que ver algo acontecendo. E por que Pedro e João? Porque eles eram apóstolos, eles eram testemunhas oculares. Isso era uma maneira de dar legitimidade ao ministério de Pedro, João e os demais apóstolos. Por isso que aparentemente com Filipe não aconteceu, tá? Mas olha que interessante, versículo 18. Lembra de Simão? Vamos voltar para Simão lá. Lembra que Simão creu, foi batizado e seguia a Filipe para todo canto e ficava observando Filipe fazendo os milagres. Lembra disso? Então, olha o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos, dos apóstolos, não de Filipe e nem de nenhum outro homem que não fosse apóstolo, tá? Isso é importante. O que Simão fez? Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério.
porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Cara, sabe, pessoal? Quando Simão se batizou, lembra? Simão era trambiqueiro, Simão era mágico, Simão fazia aqueles truques, tá? Quando ele vê que Filipe curava e fazia milagres, ele seguia a Filipe para quê? Para aprender como é que fazia aquilo. Assim como ele fazia truques, ele imaginava que tinha algum truque ali também. Então, qual a melhor maneira de aprender? Se infiltrar no meio deles. O batismo de Simão foi apenas para se aproveitar. Ele queria estar acompanhando Filipe para ver o que Filipe faz aí para curar. Quais as palavras mágicas, quais os truques. Aí quando Simão vê que Pedro e João impõem as mãos e o povo recebe o Espírito Santo, ele fala: rapaz, quanto é? Quanto é? Eu quero esse poder. Eu quero este poder. Então, Simão não foi convertido. Simão era apenas um convencido, um simpatizante. Ele achava interessante. Ele gostava daquilo que ele estava vendo, mas ele estava atrás daquilo para tirar proveito próprio. Ele não estava seguindo Filipe no intuito de mudar de vida, mas ele queria tirar proveito do ministério. Agora, gente, vocês já pensaram no seguinte? Vocês já pensaram se Pedro e João fossem tranqueira? Vocês já imaginaram se Pedro e João chegassem para Simão e falassem assim: Simão, é o seguinte, me dá 20 mil reais aí. 20 mil reais que eu te dou esse poder. Simão ia dar, gente. Simão ia dar. Mas Pedro, João e os demais apóstolos tinham aprendido do próprio Cristo: de graça recebeis, de graça dai. Entende? Isso é importante na vida de um homem e uma mulher de Deus. A obra de Deus não é para tirar proveitos próprios. Os dons do Espírito Santo não são para tirar proveitos próprios. Simão, ele fingiu que havia se convertido, apenas para tirar proveito. Quantos Simões não existem neste mundo afora? Quantos pastores, pastoras, missionários, missionárias, apóstolos, apostilas, quantos trambiqueiros não existem nesse mundo, gente? Usando do ministério, assim como Simão queria usar. Cuidado, tá? Isso não é de hoje, isso é antigo. Mas glória a Deus que Pedro e João não se deixaram vender. Não se deixaram vender. Então nós vimos aqui que Simão era um homem que a Bíblia diz que creu, foi batizado, mas não era convertido. Ele era convencido. Versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Olha que legal. Vocês lembram que Pedro e João tiveram uma missão? Eles foram enviados de Jerusalém para ajudar Filipe. Então eles ficaram naquela região ajudando, depois que eles falaram, depois que eles testemunharam. Por quê? Me diga, por que houve a necessidade deles virem? Eles testemunharam de quem? De Jesus. Filipe poderia testemunhar de Jesus? Não, porque os apóstolos estavam vivos. E para ser uma testemunha fiel, eles não tinham o Novo Testamento escrito, eles não tinham nada escrito. Então tudo era oral. Aí vem João e vem Pedro, que andaram com Jesus desde o início até o final e testemunharam sobre Jesus. Tipo, chegava assim, Filipe falou tal coisa. É verdade, eu estava lá quando Jesus fez isso. Eles testemunharam. Depois que eles testemunharam, depois que eles falaram do evangelho,
eles foram embora. Mas olha que interessante, irmãos. Eles continuaram pregando a todos os povoados samaritanos. Aqui eu quero fazer um outro parêntese. Como o mundo é, como a vida nos prega peças, né? Como Deus nos trata. Alguns anos antes disso daqui, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, você vai ver que Jesus e os discípulos estavam andando e iam entrar numa cidade samaritana. Eles iam entrar numa cidade samaritana. Lá os samaritanos não receberam Jesus e seus discípulos, porque viram que eles eram judeus indo para Jerusalém. Então eles não aceitaram. Lembra? Samaritano e judeus não se davam. Rapaz do céu, Tiago e João ficaram tão bravos, que eles falaram para Jesus assim: mestre, o senhor quer que a gente ore? O senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu e mate todos esses samaritanos? E Jesus respondeu assim: vocês estão loucos? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. João, o apóstolo João, Tiago, o apóstolo Tiago, eles queriam matar os samaritanos porque os samaritanos não receberam eles. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 54. Depois você lê na tua Bíblia. Gente, eles queriam que caísse fogo do céu. Eles tinham raiva de samaritano, como todo bom judeu. Agora, olha que interessante. Alguns anos depois, aonde que João tem que pregar? Aonde que Deus manda João para evangelizar? Aonde que Deus manda João para salvar pessoas? Lá nos povos samaritanos. Uma lição para nós, tá? Eu preguei na nossa igreja há alguns anos atrás sobre voltando a Samaria. Tenta imaginar se a oração de João e Tiago, lá naquele dia com Jesus, fosse ouvido e caísse fogo do céu e matasse algumas pessoas samaritanas e aquilo se tornasse famoso. Você acha que alguns anos depois, quando João tivesse que ir lá para Samaria pregar e o povo soubesse que este João é o mesmo que orou para que nosso povo morresse lá atrás, você acha que esses samaritanos iriam ouvir João? Você acha que esses samaritanos iam dar ouvidos à palavra de Jesus? Não. Não. Então, meus irmãos, eu sempre tenho dito isso na igreja e isso serve para a minha vida. Tá? Se você é um homem ou mulher de Deus, cuidado, porque Deus pode te mandar de volta para Samaria. Tá? Deus pode te mandar de volta para Samaria. Às vezes, e muitas vezes, Deus coloca na nossa vida pessoas para que nós possamos evangelizar ou cuidar delas, pessoas que um dia, que outrora, nós queríamos mal. Como é comum, gente, na vida, como é comum, eu tenho vários exemplos de pessoas que eram tão odiadas. Por exemplo, uma sogra que não gosta da sua nora. Isso é comum, né? Não gosta, mas quando esta sogra fica velha, fica doente, quem cuida dela é justamente aquela nora que ela não gostava. Aquela nora que antes não valia nada, agora é aquela que está cuidando dela, como o mundo dá voltas, não é verdade? Às vezes nós cuspimos no prato que comemos, numa empresa, que a gente fala que não presta, de repente, quando o mundo vira, a gente está trabalhando naquele mesmo lugar que um dia a gente falou tão mal. Aquela igreja que a gente falava mal, o pastor não presta, as pessoas não prestam, tudo. Aí você roda, passa algum tempo, onde você está? Naquele mesmo lugar. E a gente tem que tomar cuidado como cristãos, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, nessa questão da política, porque os ânimos estão muito exaltados. Meus irmãos, presta atenção, eu falo isso na IBVM, você que é da IBVM já deve ter ouvido eu falar, eu quero deixar para vocês. Igreja é lugar para todos. Na igreja tem que ser o lugar onde
O cara que vota no Lula frequenta, o cara que vota no Bolsonaro frequenta, o cara que vota no Amoedo frequenta, o cara que vota no... Enfim, vai frequentar. Vão sentar juntos, vão cear juntos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você chegar aí para mim e falar assim, mas pastor, como é que pode? Um bolsominion não pode estar na igreja. Pastor, um petista, deixa eu te falar, meu irmão. Isso é o espírito do diabo. Entende? Imagina quantas pessoas hoje estão perdendo amizade com parentes por causa de política. E deixa eu te falar uma coisa. Você imagina se um dia você estiver na tua igreja, cantando, pregando, e de repente aquela pessoa que você bateu boca por causa de política entrar na tua igreja e ver você pregando e cantando. Como é que você vai ficar? Como é que você teria condições de evangelizar alguém que você briga, discute por causa de futebol, por causa de política ou outras banalidades? Irmão, se João tivesse orado para que o fogo caísse realmente em Samaria, ele jamais voltaria a Samaria. Ele não teria condições de voltar em Samaria. Entende? Então, meus irmãos, cuide. Sei que não é fácil, mas cuide, não vale a pena. Nós não estamos nesse mundo para sermos ricos, não, nós estamos nesse mundo para evangelizar, falar de Cristo. Pronto. Tá? Tenha a sua posição política, mas não compre briga por isso. Não vale a pena. A igreja é lugar de Lula sentar no primeiro banco, Bolsonaro lá no outro banco, o outro no outro banco, o outro no outro banco, sentados, quietinhos, ouvindo. Mas quando nós vemos que hoje a igreja no Brasil está tão diluída, então, de repente, pessoas que são os bolsominions vão para uma igreja, pessoas de esquerda vão para outra igreja. Gente, isso é doente, isso é tão triste. Tão triste. Não vale a pena, não vale a pena. Tá bom? Não vale a pena. Nós temos que aprender a nos respeitar. Nós temos que aprender a respeitar o posicionamento de outro. Agora, quem quiser brigar, que brigue, tá? Mas fique em paz. Que não sejamos nós os causadores de briga. Tá bom, meus irmãos? Não vale a pena, porque um dia, talvez Deus nos mande ir para Samaria para pregar, tá? Vamos dar continuidade aqui no texto, vamos dar que esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Versículo 26, aí diz assim, ó, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Rapaz do céu, aqui Deus parece estar dando uma bola fora. Parece que aí você fala assim, não, anjo, pera lá, calma, vamos pensar. Filipe está fazendo um ministério incrível. Vocês viram no início do texto, muitas pessoas estão se convertendo, inclusive teve que pedir ajuda de Pedro e de João para vir ajudar ele. Gente, vem me ajudar aqui que tem muita gente, a igreja está crescendo. E na hora que a gente fala assim, cara, o negócio está bombando, agora que Filipe vai crescer, aí vem o anjo de Deus e fala assim, Filipe, é o seguinte, sai daí, vai para o sul. Para onde? Para uma cidade grande? Não, você vai para o sul, para uma estrada deserta. Peraí, anjo, pera lá, mas eu estou aqui, eu estou fazendo um baita de um ministério, pessoas estão se convertendo, a obra está crescendo, e você está me mandando para uma estrada deserta lá no sul? Ah, não, que estratégia pífia. O senhor está errado, Deus. Não, a gente imagina assim, ele deveria estar indo para uma cidade maior, ele deveria estar indo para uma metrópole mais movimentada, mas não. Deus está mandando Filipe para o sul e para uma estrada deserta. Mas é melhor obedecer a Deus. Então, se Deus está te enviando para um lugar onde para você, na tua cabeça, é um lugar pior, mas se é de Deus, vá. Porque olha só o que acontece aqui, versículo 27. Ele questionou? Não, ele não questionou porque ele não era o pastor Márcio. Ele era Filipe. E ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope. Lá da Etiópia, uma região africana.
Ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Gente, ó, não sei se vocês estão pegando mistério, hein, como dizem. Olha lá. Deus enviou Filipe para uma estrada deserta. Só que nessa estrada deserta, nesse caminho, ele se encontra com esse etíope. Mas não era qualquer etíope, ele era um oficial importante da rainha Candace. Era um cara que tinha acesso à rainha dos etíopes. Não era qualquer oficial, ele era o oficial. Olha que interessante, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, olha, para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que loucura. Tá passando uma carruagem lá. Poloque, a carruagem está indo. Filipe está no deserto, está perdido no deserto, está andando lá, não sabe o que está fazendo. Aí o Espírito diz a Filipe: vai pertinho daquela carruagem lá e acompanha. Agora, meu irmão, minha irmã, carruagem não andava devagar, não é verdade? Você acha? Como é que é? Eu não sei a velocidade que ia. Mas Filipe não estava andando do lado da carruagem. Filipe teve que dar umas corridinhas para estar acompanhando aquela carruagem. Se fosse no dia de hoje, talvez ele ia pensar que era assalto. Mas não. Filipe se aproximou da carruagem. Versículo 30. Então Filipe correu. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Gente, olha que coisa linda. Aquele etíope, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um cara temente a Deus. Ó, tá? Filipe chegou perto da carruagem e Filipe ouviu ele lendo. Ou seja, aquele homem estava lendo em voz alta o evangelho, o livro de Isaías. Aí quando Filipe ouviu, como um bom evangelista, ele puxou papo, né? E aí, você está entendendo o que você está lendo? Versículo 31, ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A carruagem para, Filipe sobe, senta, e versículo 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse texto está em Isaías 53, 7 e 8. Versículo 34. Aí o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha que interessante, gente. O texto, quando a gente viu sobre Simão, diz que Simão se batizou e seguiu Filipe. Agora Filipe seguiu aquele eunuco, certo? Quando o eunuco estava com dúvidas, Filipe sentou e explicou quem que era aquela história. Vocês veem a importância de estar preparado para evangelizar? Aqui está a importância de nós conhecermos a Bíblia, irmãos, porque Deus vai colocar pessoas em nossas vidas com questionamentos, e aqueles que são filhos de Deus, não é só o seu pastor, não. Todos, inclusive você, tem que estar preparado para tirar as dúvidas, para defender a tua fé, para mostrar a todos quem é o teu Deus. E Filipe fez isso. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem.
Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Gente, que coisa louca! Deus abduziu Filipe. Filipe batizou. Vocês têm... Rapaz, eu ia ficar com meus poucos cabelos em pé. Imagina, o eunuco é batizado por Filipe, ele sai da água, cadê Filipe? Sumiu. O Espírito arrebatou Filipe e levou Filipe para um outro lugar. Lembra quando eu falei que parecia loucura de Deus? Erro de estratégia de Deus, tirar Filipe daquele lugar onde ele estava evangelizando tantas pessoas e levar ele para uma estrada deserta? Deus sabe de tudo, gente. Filipe foi pregar para aquele eunuco. Mas aquele eunuco, ele era oficial da rainha Candace, a rainha dos etíopes. E com toda certeza, aquele eunuco, quando chegou lá na Etiópia, ele falou para a rainha e para muitos súditos sobre Jesus. Ali ele evangelizou a Etiópia. O evangelho chega à África. Entende? Aquilo que aos olhos humanos, a princípio, parece ser erro de estratégia de Deus. Deus está muito à frente, irmãos. Enquanto eu estou plantando milho, Deus já está com bolo. Meu Deus do céu, não sei, esqueci agora como é que fala esse ditado popular. Quando você plantou o milho, já está com o bolo de fubá pronto. Aí, assim é Deus. Nós estamos falando, Deus, senhor, vai dar errado isso daí. Deus falou, calma, vai lá no deserto. Vai lá no deserto, só me obedeça. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deixa que Deus direcione as estratégias da sua vida, tá bom? Às vezes, ao que os nossos olhos parecem ser perca, para Deus vai ser ganho. Filipe evangelizou um homem só lá no deserto, e esse homem, através desse homem, a África ia ouvir do evangelho. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Versículo 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Olha, ele apareceu lá. Indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Que texto lindo. Que texto maravilhoso, gente. Simão, agora vamos estar fechando. Simão e o eunuco, sabe o Simão o mágico e esse eunuco? Eles ouviram a mesma pregação, do mesmo pregador, porém cada um agiu de maneira diferente. Cada um agiu de maneira diferente. Irmãos, esse texto nos mostra que existem dois tipos de pessoas nas igrejas. Existem as pessoas convencidas ou simpatizantes ao evangelho. Essas pessoas são aquelas que, assim como Simão andava junto de Filipe, são as pessoas que andam junto com o povo de Deus. Vão nos cultos, vão em retiro, vão em viagens, vão nas igrejas. Pessoas que sempre estão juntos, mas não são filhos de Deus. Essas pessoas são as pessoas que, assim como aquele Simão mágico, até liam a Bíblia, conheciam a Bíblia, mas não viviam o que a Bíblia diz. Essas pessoas simpatizantes ou apenas convencidas, elas chegam até a se batizar nas igrejas, assim como Simão se batizou. Simão falou, eu creio, e se batizou. Só que essas pessoas não nasceram de novo, apenas tomaram banho. Entende? Todas as igrejas existem Simões. Mas também, irmãos, nas igrejas tem os eunucos, os etíopes, os convertidos ao evangelho. São aquelas pessoas que andam como os filhos de Deus. Mas não é porque... Lembra? Simão ia atrás por interesse. O etíope chamou
Filipe, porque queria conhecer mais. São pessoas que andam com os filhos de Deus, porque as suas ações mostram que de fato elas são filhos de Deus. São pessoas que não somente leem a Bíblia, mas buscam viver o que a Bíblia realmente diz. São pessoas que não apenas se batizaram, mas nasceram de novo. Esses são os eunucos etíopes que tem nas igrejas. Irmãos, eu tenho certeza que toda igreja tem aquelas pessoas que se batizaram, tudo, e não são salvas. Gostam só do fervo, gostam de retirinho, gostam de culto onde chora, onde se não tem... Eu ouvi uma coisa tão interessante esses dias, uma mensagem, eu não estou lembrado aonde, mas eu achei uma coisa interessante. Há igrejas onde falam, nossa, eu vi um anjo de Deus, e as pessoas pulam, vibram. Gente, Deus está em todos os lugares. O anjo é muito menor do que Deus, e as pessoas vibram por causa de anjo, mas não vibram pela presença do Espírito Santo e de Deus. Entende? Às vezes, nossas igrejas estão cheias daquelas pessoas que apenas gostam de estar, mas não são convertidas. Se batizaram, fizeram discipulado, escolinha de líderes, não perdem um culto, mas não nasceram de novo. Agora, uma coisa que me deixa mais intrigado na história do eunuco, mais intrigado. Vocês observaram que o eunuco ele foi para Jerusalém para adorar a Deus? Vocês observaram que ele estava indo cultuar a Deus? Vocês observaram que ele estava lendo a Bíblia? Só que ele não havia nascido de novo? Mas ele estava em busca. E assim eu creio também que talvez alguns daqui que estejam ouvindo são pessoas também que adoram a Deus, que vão nas suas igrejas adorar a Deus, mas que quando leem a Bíblia não entendem. Falta algo. São pessoas que precisam nascer de novo. E o eunuco fez isso. Eu creio e eu quero ser batizado. E isso é maravilhoso. Gente, você é convertido ou você é convencido? Você é como Simão, que está atrás do evangelho apenas por interesse? Para ficar rico? Para que a família seja restaurada? Para ser curado? Para alguma bênção? Mas conseguiu isso? Boa. Então você é só que está querendo tirar proveito, assim como Simão. Simão quis comprar o Espírito Santo. E talvez algumas pessoas ofertem, dão seus dízimos no intuito de comprar a bênção de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Mas que possamos ser como eunuco, gente. Pessoas que tenham sede da palavra de Deus, assim como ele tinha. Pessoas que buscam cada vez mais aprender mais, que tenham vontade de conhecer mais de Deus, assim como aquele eunuco tinha. Pessoas que não apenas parecem ser filhos de Deus, mas são filhos de Deus. Pessoas que apenas, que as suas ações mostram que realmente se converteram. Pessoas que apenas não leem a Bíblia, mas querem viver o que a Bíblia diz para viver. E pessoas que apenas não se batizaram, mas que nasceram de novo. Essa é a palavra. Espero que sejamos convertidos e não apenas convencidos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê paz, nos dê direção. E eu vou te falar, se você ainda não entregou tua vida a Cristo, pode me procurar ou procure uma igreja perto de você, converse com o pastor, com o líder espiritual, se arrependa dos seus pecados, se batize e mude de vida. Se você talvez seja aquele frequentador de igreja que até já é batizado, dá seu dízimo, dá sua oferta, você é membro, você é líder inclusive, mas talvez você possa não ser convertido ainda, tá? Pode não ser convertido ainda. Você pode estar vivendo apenas uma religiosidade. Repense a tua vida, tá? Agora, se você entregou a tua vida a Cristo, se você realmente é salvo pela graça e glória de Deus, amém.
Faça como Felipe, vá anunciando o evangelho. Faça como Eunuco, vá espalhar as boas novas a todos aqueles que precisam para a glória de Deus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Aqueles que ainda não viram os outros estudos de quinta-feira, vão na página do YouTube da Igreja Batista Vila Muniz. Tem todos os antigos do livro de Atos para você pegar a sequência. Quinta-feira que vem damos continuidade nesse livro maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, que te dê muita paz e te guarde. E até domingo, às 19 horas, nosso culto. Um beijão para você. E lembre-se, não tenha medo, tenha esperança. Tchau.